Hoje eu queria contar pra vocês algo que vem acontecendo comigo e que é muito importante que a gente compartilhe, porque assim pode estar ajudando você aí do outro lado da telinha. E o nosso intuito aqui neste canal é justamente esse, é compartilhar nossas experiências de vida, porque as nossas experiências podem transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então, hoje eu queria compartilhar para vocês uma experiência, algo que vem acontecendo na minha vida e que talvez possa te ajudar de alguma maneira. Na verdade, eu tenho quase certeza de que se você decidir, né, que isso vai agregar na sua vida, com certeza vai agregar. E o que eu queria falar nesse vídeo é que cada escolha tem uma consequência, cada decisão tem uma consequência, né? Se a gente planta uma sementinha de uma árvore de laranja, vai nascer uma árvore de laranja e não uma árvore de pera, por exemplo, né? Isso parece uma coisa tão óbvia, mas às vezes a gente deixa pra lá. E o que eu quero dizer com isso é que eu coloquei o meu corpo sobre um estresse muito grande, tanto físico quanto mental. E eu simplesmente me revoltei, disse que eu ia mudar aquela situação. E realmente eu consegui enfrentar os meus medos, as minhas inseguranças, consegui provar para mim mesma que eu consigo, que eu sou capaz. Só que o que eu queria falar no vídeo de hoje é que às vezes a gente se revolta contra algo que tem na nossa vida e a gente decide mudar. E a gente não coloca num papel, a gente não coloca numa balança as consequências que aquilo vai te trazer se você for muito radical. Então, o que acontece? E hoje eu tô colhendo o fruto de um esgotamento mental, de um esgotamento físico, porque eu coloquei o meu corpo a um estresse excessivo pro nível que o meu ser conseguia. Digamos que talvez para uma outra pessoa não causaria nada. A pessoa ia continuar vivendo a vida dela tranquilamente, ia vir aqui dizer: nossa, foi muito bom, deu tudo certo e tal, eu tô bem agora, é outra etapa, vou ir pra próxima, enfim. Mas no meu caso não foi isso, né? Eu coloquei meu corpo a um estresse muito grande e eu fui com muita sede ao pote e acabou que eu tô colhendo consequências. Essas consequências são cansaço físico, cansaço mental, ando com bastante, tô tendo que me esforçar bastante para poder controlar a ansiedade, mente muito acelerada e o meu corpo ele anda cansado, então treinos que eu fazia antes com uma quantidade X de peso, eu tô fazendo com uma quantidade X de peso muito baixa, que para mim chega a ser até uma coisa ridícula. E assim, é tudo porque eu levei o meu corpo ao estresse extremo. Então, eu queria trazer nesse vídeo a importância de a gente, antes de tomar uma atitude de eu vou mudar tal coisa na minha vida, a gente colocar no papel as consequências boas, obviamente, mas também o preço que a gente vai ter que pagar por aquilo. E possa ser que talvez você tenha que pagar um preço muito alto para certas decisões. E talvez não seja esse o preço que você está disposto a pagar. Talvez você olhe para aquilo e diga: não, eu não estou disposta a pagar esse preço para encarar esse tipo de coisa. Então, assim, eu venho nesse vídeo falar para você que sim, a gente é capaz de coisas que realmente a gente nem imagina. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu cheguei aqui na Itália, eu achei que eu nunca ia falar italiano,
que eu nunca ia conseguir me comunicar normalmente com uma pessoa que falava italiano, que eu nunca ia conseguir entender o que eles falavam, que eu nunca ia conseguir dirigir pela cidade, porque é muito mais movimentada do que a cidade onde eu morava no Brasil. Eu achei que eu nunca ia conseguir pegar um ônibus para me locomover, porque no Brasil, no país onde eu morava, eu já nunca peguei ônibus, então imagina em outro país. Eu achei que eu não ia conseguir ter clientes para poder trabalhar aqui onde eu moro, aqui na Itália. Então, assim, eu achei muita coisa e, na verdade, tudo que o meu cérebro dizia que eu não era capaz era tudo mentira, porque hoje eu sou a prova viva de que eu consegui tudo que a minha própria mente dizia pra mim que eu não ia conseguir. Eu dirijo normalmente em qualquer endereço que a pessoa me mandasse, eu nunca vi essa pessoa, ela falou, eu moro em tal lugar, tem como você vir aqui. Eu coloco no Google e eu chego e eu volto pra casa, eu consigo pegar o ônibus, eu consigo ir em qualquer lugar aqui, eu consigo falar com qualquer pessoa, eu entendo tudo que eles falam. Eu consigo me locomover tranquilamente, eu consigo fazer minhas coisas tranquilamente. E eu consegui várias clientes, né? Sozinha eu consegui várias clientes. Conheci várias pessoas, tanto italiano quanto brasileiros. Então, assim, ó, eu fui além, né, do que o meu cérebro dizia que eu não ia conseguir. Só que eu não, na hora da revolta, né, digamos assim que foi uma revolta interna, eu falei, eu preciso mudar essa situação. Eu preciso sair de dentro de casa para poder viver, para poder fazer as coisas. Foi basicamente uma revolta porque eu estava cansada. E só que eu não coloquei na balança o preço que eu ia pagar, sabe? E eu não fui aos poucos, eu vi que tava super desconfortável. Muitas vezes eu até passava mal, sabe? Eu passava mal às vezes. E mesmo assim eu continuava, eu fui colocando meu corpo ao estresse excessivo de propósito e eu não olhei para as consequências. Então agora eu tô colhendo as consequências, né? Então assim, não tô morrendo, não tô, né, não é nada de grave, só que a gente colhe. A gente vai colher, a gente vai plantar uma árvore de laranja, a gente vai colher laranja, a gente vai plantar uma árvore de pera, a gente não vai colher pera, a gente vai colher. A gente vai colher, a gente vai plantar uma árvore de pera, a gente vai colher pera e não laranja, né? Então, assim, eu só fui, eu não vi, eu fiquei cega e eu literalmente não quis ver que eu tava indo demais, que eu tava estressando o meu corpo demais. E realmente eu estressei muito o meu corpo e agora eu tô cansada fisicamente e mentalmente. Eu tô tendo que fazer bastante esforço, bastante mesmo, para poder lidar com a mente acelerada, com a mente ansiosa, né? Um pensamento muito acelerado, muitos pensamentos tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. O cansaço físico, como eu disse, treinos que eu fazia, treinos pesados de musculação, não tô conseguindo fazer. Automaticamente a alimentação começa a ficar um pouco desregulada, então assim, ó, muita vontade de doce, muita vontade de comer coisa que traz conforto, porque é óbvio, o cortisol tá muito alto, então a gente se sente cansada, a gente quer conforto imediato, a gente quer coisa que deixe, digamos assim, o coração mais leve, mesmo sabendo que não faz bem. Então, assim, essas são as consequências que eu tô colhendo de mudanças que eu decidi fazer e que eu coloquei somente os lados positivos e eu não olhei o que poderia me causar se eu fosse com muita sede ao pote. Então, o que eu tenho para falar para você nesse vídeo de hoje, se eu pudesse deixar uma reflexão, se eu pudesse deixar algo para ajudar você que está disposto a fazer uma mudança na vida, que está disposto a encarar o medo, primeiro de tudo, escolha um só,
só um medo e siga naquele ali e vá tranquilo, vá com muita cautela e muita calma e vá vendo como que o seu corpo reage, sabe? Não faz como eu fiz, que eu fui muita sede ao pote e agora eu tô extremamente cansada. Eu sei que eu consigo, agora eu consigo fazer várias coisas. Eu provei pra mim mesma que eu sou capaz, só que eu tô cansada. Então, muitas vezes eu sei que eu posso, mas eu digo assim, Maia, eu nem quero. Eu tô assim num nível de, sabe? Então, assim, continuo vivendo a minha vida, continuo fazendo o que tem que ser feito, só que tô tendo que fazer bastante esforço pra deixar a minha mente, a minha cabeça em um estado tranquilo. Tem dias que não tá sendo fácil, mas como eu já passei por uma situação bem difícil quando eu cheguei aqui, basicamente eu já sei o caminho que eu preciso percorrer, então fica um pouco menos difícil, né? Não fica tão difícil assim. Mas mesmo assim tá sendo bem empenhativo. Eu tô tendo que me concentrar bastante, tô tendo que fazer bastante esforço, foco em cima, né, de ficar tranquila, de colocar as coisas num papel do que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, me organizar, dar uns passos para trás, sabe? Porque essas são as consequências que a gente paga de algumas coisas. Então é assim, é aquilo que tem no livro do Napoleão Hill. Não existe algo em troca de nada. Realmente era necessário fazer o que eu fiz, mas a gente tem que estar muito consciente das consequências que a gente vai ter de certas coisas e refletir: será que realmente eu quero pagar o preço? Eu realmente quero pagar o preço de enfrentar esse medo, de enfrentar essa situação? Talvez a resposta que você dê é não, eu não tô a ponto de querer pagar o preço. E tá tudo bem, saiba que tá tudo bem, porque hoje em dia, com as redes sociais, com tudo muito lindo, maravilhoso, com tudo muito rápido e prático e fácil e, né, tudo muito rápido, você às vezes acaba caindo nessa loucura de achar que é como se fosse uma obrigação aquilo, sabe? E, sinceramente, tem coisas que às vezes você nem quer, tem coisas que você realmente, no fundo do coração, você nem quer. Você tá fazendo só porque você tá sendo influenciado por alguma outra pessoa. Então a reflexão de hoje fica isso, sabe? Fica a gente olhar pra dentro e ver o que que eu realmente quero fazer, porque eu sinto que eu preciso para poder avançar na minha vida. E o que eu tô fazendo, porque eu tô sendo influenciada pelos outros. E deixar bem claro quais são os preços que você tem que pagar para conseguir enfrentar esses medos, esses desafios, essas conquistas que você quer. E aí possa ser que quando você veja os preços que você tem que pagar, você descubra que você nem quer tanto aquilo. Então a gente tem que deixar isso bem claro dentro da nossa mente para depois não precisar colher consequência de algo que poderia ser evitado. Então a reflexão de hoje é essa. Eu espero ter ajudado você de alguma forma com esse vídeo. A gente se vê num próximo vídeo. Deixe seu like. Se você tem alguma experiência de vida, você queira deixar aqui abaixo nos comentários, eu vou ficar muito feliz em ler e responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!